Oi gente, tudo bom? Vamos falar de A Outra Volta do Parafuso, que é aquele livro curto que vai bugar a sua cabeça. Existem várias teorias. Cada um que lê encara essa história de uma forma. A minha, que foi engraçada, porque depois que eu terminei eu fui conversar com a minha amiga, eu vou deixar o vídeo da resenha dela nos cards pra vocês. E ela não tinha pensado como eu pensei. Então eu vou contar pra vocês o que é essa história e contar por que eu li esse livro, tá? Vamos começar. Eu resolvi ler esse livro por dois motivos. Primeiro, que eu vi a resenha da Cat e gostei bastante da história. E o segundo, que a segunda temporada de A Maldição da Casa Hill vai ser baseado nessa história. Minha outra volta do parafuso, a gente vai acompanhar a história de uma preceptora, uma babá, uma governanta, como vocês quiserem entender o que ela é. Ela é contratada por um senhor para ir para essa casa em Bly, para Bly, e cuidar dessas duas crianças que ficaram órfãs, que são sobrinhos desse cara. Ele não tem tempo de ficar com essas crianças, então ele manda essas crianças para essa casa e a preceptora anterior morreu, né? Então ele precisou arranjar outra e aquelas coisas. E aí ele contrata essa menina, ela vai morar em Bly e vai começar a tomar conta dessas crianças. Só que quando ela chega lá, ela já percebe que a casa não é normal, que as coisas são bem diferentes do que ela estava imaginando que fosse, e ela acaba descobrindo o que aconteceu com os empregados anteriores, que eram duas pessoas, um senhor que era muito amigo do menino e que passava muito tempo com esse menino, e a preceptora por si só. Ela começa a suspeitar de que as coisas não são normais quando esse menino, que é descrito como uma criança tranquila, educada, de fácil convivência, é expulso do colégio interno e ele volta mais cedo para casa, e ela não sabe nem como ela vai contar pro tio dele como ele foi expulso, como ele pode ter sido expulso do colégio. O tio deixa muito claro que ele não quer nenhum problema, que ela não traga nenhum problema para ele, então que ela tem que lidar com tudo sozinha. Só que ela sabe que tem muito segredo escondido dentro dessa casa. As coisas não são exatamente o que parecem. O que aconteceu com essas pessoas que morreram não é aquilo que contam pra ela. Tem mais coisa por trás. E ela começa a ver as crianças agindo de maneira estranha, fazendo brincadeiras estranhas, às vezes parecendo que estão conversando com alguém, quando na verdade elas estão sozinhas. E aí você vai somando, né, todas essas informações e você tira a conclusão, o que mais pra você parece real. É muito legal essa história por causa disso, porque cada um tem a sua maneira, seu entendimento e a sua teoria a respeito do que aconteceu nessa casa e o que está acontecendo nessa história. É muito legal a maneira como esse livro foi escrito, porque na verdade essa história toda está sendo lida e narrada por um terceiro que não viveu. Na verdade, essa preceptora, ela escreveu tudo isso e esse manuscrito foi entregue para uma pessoa e depois foi passado para outra, que está meio que numa roda em volta de uma lareira, e eles estão contando essa história como se fosse uma história de terror. E as pessoas ficam alucinadas com a introdução e querem que ele comece a contar imediatamente, mas ele promete que vai contar no dia seguinte. Então ele começa a ler essa história, e começa a narrar essa história, e começa a contar essa história. Não fica muito claro quem é esse rapaz que está lendo essa história. Não fica, tá? Não deixa claro em nenhum momento quem é esse cara. Pelo menos pra mim não ficou claro. Mas, gente, é fantástica a maneira como isso aqui foi escrito, tá? E pra quem gosta de um bom terror, um terror mais psicológico e não tão macabro, não tão sanguinário, nem nada disso, leiam. É um livro curtinho, dá pra ler bem rapidinho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E pra quem não gosta de spoiler, a única maneira de não estragar a leitura desse livro é lendo antes de sair a segunda temporada da Maldição da Casa Hill. Então, querem mais incentivo do que esse?
não tenho como dar, certo? Então, até o próximo e